Profecia extasiante, capítulo 13. Profetize em unidade. A profecia extasiante, transe de possessão, pode acontecer com indivíduos de forma particular, mas como vimos na história bíblica e na história do avivamento, o Espírito Santo também pode possuir grupos inteiros de pessoas. Os profetas do Novo Testamento quase sempre trabalhavam em equipe, seja em equipes de profetas, 1 Coríntios 14, 29, de mestres, Atos 13, 1, de apóstolos, Lucas 11, 49, Atos 11, 26, Efésios 2, 20 e 2 Pedro 3, 2, ou até dos 5 dons juntos, focados em um objetivo comum, Efésios 4, 11 a 13. Nos meus 20 anos de ministério profético, observei um fenômeno interessante. Embora nem sempre seja o caso, na maioria das vezes, o encontro profético inicial de um profeta coloca em movimento um estilo de ministério. A experiência inicial frequentemente determina a sua forma de atuação ministerial, determinando se o profeta se moverá em direção a uma vida solitária e a um estilo de ministério de guerreiro solitário, ou se ele será mais voltado para a comunidade, preferindo profetizar em grupos. Ambos os estilos são válidos e têm precedentes bíblicos. Mas uma vez que o derramamento profético vindouro acontecerá em toda a carne, ver Atos 2, 17 e 20, precisamos nos concentrar em trabalhar juntos em unidade e profetizar em equipe. Nossa experiência extasiante em grupo. Embora a minha experiência extasiante inicial tenha sido individual, mais tarde experimentei um derramar profético com a equipe de liderança da nossa Igreja Batista. Esse mover mudou nossa vida coletiva e a vida corporativa da nossa igreja. Foi em uma festa de Natal em 1987. Todos nós estávamos juntos celebrando a bondade e as bênçãos de Deus. Por volta das 10 horas da noite, um ancião sugeriu que passássemos um pouco de tempo em oração. Como era uma festa de Natal, todos nós estávamos com muito mais vontade de conversar do que de orar. Então, a sugestão foi ignorada, mas o ancião insistiu. Devemos agradecer a Deus pelo ano. Então, finalmente aceitamos. A presença de Deus encheu poderosamente a sala. Inesperadamente, um dos nossos pastores batistas começou a tremer. De repente, o ancião, como se atingido no alto da sua cabeça por um forte soco, foi derrubado no sofá. Então ele disparou de volta para o centro da sala, tremendo e falando em línguas. Em seguida, para meu espanto, também fui lançada, como que por uma catapulta do sofá, para o centro da sala, onde comecei a tremer violentamente e a falar em línguas. Fomos apanhados como que por uma mão invisível e sacudidos como fantoches de marionete. Quando estávamos pulando no centro da sala, uma outra explosão de poder nos atingiu simultaneamente, de acordo com os observadores, exatamente ao mesmo tempo. Todos os três tremiam. Suas pernas voaram por baixo deles e eles foram jogados de costas no chão, o tempo todo falando em línguas. Medo e pavor tomavam nossas almas. Alguns de nós gritaram. Não é possível descrever com precisão como nós choramos, nos arrependemos, repreendemos quaisquer possíveis espíritos falsos, clamamos pelo sangue de Jesus e oramos por proteção. Embora soubéssemos
que isso era Deus, nunca tínhamos experimentado algo parecido com isso antes, pois éramos evangélicos conservadores. Em seguida, nós três que estávamos tremendo, começamos a profetizar e a compartilhar os segredos do coração das pessoas. Algumas palavras eram de exortação e algumas eram de louvor. A sensação de temor e de admiração que enchia a sala era indescritível. Às vezes ficávamos em choque, às vezes ríamos e às vezes caíamos de cara com os nossos narizes no carpete. Steve Clark, um ancião de uma fundação da Bethlehem, disse: "Se eu pudesse, certamente teria corrido pela porta, mas eles estavam entre a porta e eu estava com medo de passar por eles." A experiência durou mais de 4 horas. Todos nós saíamos dali por volta das 2:30 da manhã. Wesley diz que se lembra muito claramente de sair para ligar o carro frio, das palavras de uma canção natalina passando por sua mente. As estrelas brilhavam com todo fulgor. Era a noite do nascimento do nosso querido Salvador. Ele olhou para cima e pensou: nunca vou comer outro Big Mac enquanto eu viver. O que ele quis dizer com essa frase estranha foi: certamente eu fui ao topo da montanha como Moisés. Como poderia viver no nível mundano de novo? O mesmo era verdade para o resto de nós. Todos nós sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos. E voltamos para casa tomados por um temor reverencial. Um mês depois, aconteceu um evento semelhante envolvendo as mesmas pessoas, só que desta vez os fenômenos envolveram mais gente e foram diferentes. Alguns movimentaram seus corpos de forma profética. Manifestações comuns tomavam indivíduos que receberam a oração. Às vezes os que profetizavam se curvavam para frente e para trás. Quando uma palavra de exortação ou repreensão era dada, a pessoa que a entregava ria e batia palmas, ou suas pernas faziam movimentos bruscos. Por mais estranho que pareça, quando o grupo orou por mais pessoas, essas novas pessoas demonstravam as mesmas manifestações e experiências, mesmo que nunca tivessem visto ou experimentado nada parecido antes. Quase 50 indivíduos foram ungidos dessa maneira. Cada um foi tomado pelo poder de Deus e foi fisicamente tocado, e muitos profetizaram. Quando entrevistas mais tarde, essas pessoas disseram que foram completamente tomadas e engolidas pela doçura de Deus. Todos os sentidos espirituais foram aguçados. Durante e após essas revelações, quase todos testificaram que Deus se comunicou diretamente com seu espírito, com seus espíritos, por meio de visões, imagens e palavras. Alguns do nosso grupo começaram a se mover fortemente no dom de discernimento de espírito. Conseguiam nomear os espíritos e falar com eles. Alguns até podiam ver espíritos com seus olhos físicos e descrevê-los. Durante as reuniões, outros da nossa igreja viam anjos que os orientavam em palavras de conhecimento e cura. Outros ainda tinham visões abertas, acompanhados de grande poder espiritual e unção. Quase todos os dons vieram no contexto de adoração e oração. O resultado foi uma renovação contínua, algo como um pequeno avivamento, com endemoniados sendo libertos, perdidos sendo salvos e pessoas antes sem comprometimento, se comprometendo a uma caminhada mais profunda. Os relatos dessas experiências por si só dariam um livro. Nossa equipe de liderança logo liberou a profecia extasiante para toda a igreja, e ela começou a se espalhar como uma fogueira no verão.
Começamos a realizar reuniões de oração praticamente todas as noites da semana, com noites especiais de ministração nos finais de semana. O Senhor nos cativou tanto que tudo o que queríamos fazer era orar. Nos 6 meses seguintes, passamos em média de 25 a 40 horas por semana em reuniões de oração. Toda vez que adorávamos e orávamos, poderosas demonstrações da presença de Deus aconteciam. O arrependimento se espalhou para todos os que vinham, independentemente da denominação que pertenciam, ou mesmo para os que estavam ligados a igreja alguma. Vários estudantes universitários da nossa cidade foram tão tocados que foram ao seu reitor da faculdade e confessaram pecados graves. Embora alguns tivessem que ser afastados da escola por um tempo, disseram que valeria a pena, pois eles estavam acertando as contas com Deus. Muitos foram salvos, tiveram uma série de batismos, com cerca de 50 a 75 pessoas sendo batizados em um só dia. Nosso testemunho pessoal ressalta o fenômeno da profecia extasiante e recai sobre grupos inteiros de pessoas. Quando o êxtase acontece com grupos, a dinâmica de todo o grupo muda consideravelmente. Moisés e Josué. Na Bíblia, o primeiro exemplo da transferência de unção da profecia extasiante é visto na vida de Moisés. Deus literalmente tomou parte do espírito que estava sobre Moisés e o colocou nos 70 anciãos. A experiência individual de Moisés se tornou corporativa. O Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirou o espírito que estava sobre ele e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldad e Medad tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Números 11, 25 a 27. Imediatamente após essa transferência do Espírito, um dos profetas mais antigos ficou com um pouco de ciúmes. Veja a atitude de Josué. Josué é filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Números 11, 28 e 29. O que estava por trás do desejo de Josué de parar os novos profetas? Moisés viu que era ciúme. Josué, que esteve com Moisés desde a juventude, sentiu-se ameaçado pelos recém-chegados. Quando 70 novos profetas foram acrescentados em um dia, todos com a mesma unção de Moisés, Josué sentiu que a sua posição estava comprometida. Seu primeiro instinto foi detê-los, pois queria controlar a situação. Profetizar sozinho e profetizar em equipe muda significativamente a dinâmica do grupo. Quando recém-chegados com dons poderosos entram em qualquer igreja ou grupo, sua chegada perturba o status quo. As posições das pessoas são desafiadas e as pessoas que estão lá há mais tempo são mais vulneráveis porque têm mais a perder. Mas Moisés conhecia o caminho de Deus. Mesmo centenas de anos antes de Jesus contar a parábola dos trabalhadores da vinha, ver Mateus 21 a 16. Moisés entendeu que os caminhos de Deus são infinitamente mais elevados do que os dos homens. Moisés respondeu a Josué com o mesmo espírito que o dono da vinha respondeu aos trabalhadores que vieram na 11ª hora, ver Mateus 20, 15.
Moisés amava a generosidade de Deus e não queria que Josué ficasse com ciúmes. Assim, mostrou o generoso coração de Deus. Ele desejava que todos pudessem ser profetas. Ele era totalmente inclusivo, não preocupado com sua própria reputação. Importava-se mais com o Espírito do Senhor sendo honrado e o reino avançando do que em ter uma posição de destaque no reino. Porque Moisés era muito humilde, mais do que qualquer homem que houvera sobre a face da terra, Números 12, 13. Ele não ficou com ciúmes quando surgiram novos profetas. Por isso, repreendeu a Josué por sua inveja e por se ofender. Francamente, devemos esperar que Deus sempre traga novos profetas, muitos dos quais serão mais dotados do que jamais seremos. Quando eu tinha apenas 27 anos, o Senhor me disse que a melhor coisa que eu faria seria ungir a próxima geração. Não é a única coisa que vou fazer, mas na opinião dele é a maior. Por quê? Porque se quisermos ser grandes no reino de Deus, precisamos ser servos de todos, mesmo que sejam mais jovens, mais novos e menos experientes. Moisés era amigo de Deus, Êxodo 33, 11. Ele sabia que sua amizade com ele nunca poderia ser alterada, porque profetizava ou não, por quem tinha mais dons ou quem tinha menos. Nosso relacionamento com Deus nunca é mensurado por quem faz o quê. Todos podem ser o favorito de Deus. Qualquer um pode ser seu amigo, se guardar seus mandamentos. João 15, 14. Essa é a coisa bonita sobre o reino de Deus. É um reino para quem quiser. Um reino em que todos possam, ao estar tão perto do rei, quanto quiserem. Dons diferentes. Mas dentro desse mesmo reino, Deus constrói o corpo com todos os mais diferentes tipos de dons e talentos. Para alguns, ele dá 5 talentos, para outros 2 e para outros apenas 1. A quantidade de talentos que Deus dá às pessoas não é um indicador do valor da pessoa. O menor do reino é maior do que o maior profeta da antiga aliança. Ver Mateus 11, 11 e Lucas 7, 28. Deus não é como as pessoas. Ele não mede nosso valor pelo que fazemos, mas sim pelo fato de que somos feitos à sua imagem. Todos, portanto, valem o custo incalculável da morte do seu único filho amado. Sua amizade conosco nunca foi medida pelos dons que ele nos dá. No Salmo 27, Davi fez uma oração surpreendente. Uma coisa que peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Versículo 4. Como homem, Davi pediu o desejo supremo do coração de Jesus, que é ecoado no coração de Cristo em João 17, 24. Pai, eu desejo que a eles estejam comigo, onde devo contemplar a minha glória. Os desejos do céu e da terra se encontram nessas duas orações. Ao passarmos tempo com Ele, Deus nos dá a revelação para que possamos nos aproximar dele e atrair os outros para mais perto dele. Ao nos aproximarmos dele por meio dos dons espirituais, Deus realiza uma série de coisas. Edifica o seu reino, nos capacita a ajudar uns aos outros, traz as pessoas à conversão e assim por diante. Todo dom de Deus é dado para que possamos servir nosso próximo. Servindo ao próximo por meio da profecia. Embora todos os cristãos ouçam a voz de Deus por si mesmos, ver João 10, 14 e 16, o dom da profecia é ouvir a Deus para os outros.
Como compartilhei anteriormente, a profecia é um presente dado para edificar o corpo de Cristo. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, mas que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, 5. No estudo de Paulo, o qual contrasta línguas e profecias, ele ressaltou o aspecto de serviço na profecia. Embora o propósito do dom de língua seja edificar ou fortalecer o próprio espírito, o propósito do dom da profecia é edificar ou fortalecer outra pessoa. Paulo deixa claro que é melhor servir a alguém do que servir a si mesmo. É por isso que o profeta é um presente maior do que o dom de língua, e é por isso que desejamos que todos profetizem. Queremos ter o coração de Moisés e Paulo tiveram. Queremos pressionar muitos a receberem e a utilizarem o dom de profecia, para que o grande corpo de Cristo seja servido e fortalecido. Multiplicação. Uma das palavras pelas quais eu vivo é a palavra dos talentos. A partir dessa escritura, eu entendo que Jesus quer que eu multiplique meu talento. Meu coração é movido por esse desejo, porque eu amo dar-lhe prazer. E se eu pudesse, por meio da comunicação e treinamento, levantar centenas ou milhares de profetas que servissem a sua noiva, a igreja, ver Apocalipse 21, 9, é por isso que eu me posiciono para profetizar o tempo todo. Escolho profetizar onde quer que eu vá, quer que eu queira ou não. Não posso determinar que tipo de revelação receberei, mas posso decidir servir com o meu dom, conforme a minha fé. Vejo isso como serviço que se espera de mim, porque Deus o deu a mim para que fosse multiplicado. Por essa razão, quando o Senhor me pediu para levantar profetas no meu país de origem, no Canadá, iniciei uma mesa redonda profética nacional. Esse evento anual se multiplicou em mesas redondas proféticas com dezenas de profetas em vários estados da minha nação. Patrícia Bootsma, a líder de Ontário, multiplicou muitos mais do que eu. Ela tinha relacionamentos com as pessoas na Europa, então seus amigos foram ao Canadá para ver o que estávamos fazendo e depois voltaram e começaram uma mesa redonda nacional na Holanda. E atualmente ela está construindo relacionamentos para iniciar mesas redondas proféticas em outras nações. O fenômeno continua se multiplicando. Todos nós trabalhamos juntos para realizar conferências proféticas, escolas, etc., para treinar profetas. Em toda a nossa nação, os profetas buscam multiplicar a unção profética na mesma medida em que Deus nos dá a graça. De fato, essa é a imagem bíblica de profetizar em equipe. Profetizar em equipes traz a revelação mais completa. Adoro profetizar em equipe. É tão fácil e agradável que acho até melhor do que profetizar sozinha. A razão disso é que não importa quem é profeta, pois profetizamos em parte. Porque sabemos em parte e profetizamos em parte. 1 Coríntios 13, 9. Ninguém tem a imagem completa. Assim, um dos aspectos mais benéficos de ministrar em equipe é que quando unimos nossas revelações, obtemos uma compreensão muito maior do coração de Deus. 2 ou 3 profetas devem falar e os outros devem pesar cuidadosamente o que é dito. 1 Coríntios 14, 29. Às vezes, é uma tarefa delicada reunir muitos profetas, especialmente quando eles têm dons de revelação diferentes. Costumava me sentir péssima quando estava em um grupo de profetas e minha parte da revelação era diferente da dos outros. Costumava duvidar de mim mesma e pensar, bem, talvez eu esteja errada, talvez eu não esteja ouvindo
corretamente. Ou, às vezes, pensava que a revelação das outras pessoas estava errada. Ambos os casos são possíveis porque ninguém acerta 100% das vezes. Daí a necessidade de julgar a profecia. Mas, às vezes, é simplesmente uma questão de perspectiva. 1 Coríntios 12 lista vários tipos de dons de revelação. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Os dons da revelação de profecia incluem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons pertencem à categoria dos dons revelados, mas todos eles funcionam da mesma maneira. Salomão tinha sabedoria sobrenatural, não sabedoria natural. Ele sabia, por revelação, como resolver problemas complexos. Ver, por exemplo, 1 Reis 3, 16, 28. Jesus tinha palavras sobrenaturais de conhecimento sobre a mulher do poço a respeito de seus maridos. Ver João 4. O dom de discernimento de espíritos permite que sintamos ou vejamos anjos e demônios. As línguas são principalmente para edificação pessoal, a menos que sejam interpretadas, e a profecia é para ambientes coletivos, ver 1 Coríntios 14. Cada um desses dons tem um propósito diferente e, portanto, traz uma perspectiva diferente para o grupo. Aprendi que se eu ouvir atentamente quando 2 ou 3 profetas estão profetizando partes diferentes da revelação, posso realmente discernir mais completamente o que o Senhor está dizendo. Exemplo de como profetizar em equipes. Deixe-me ilustrar com um exemplo da vida real. A natureza do meu dom profético pessoal é ver os destinos e o futuro das pessoas. Como confirmação do destino, o Senhor muitas vezes me dá um detalhe específico do passado da pessoa. Nossa igreja já teve alguns visitantes das Nações Unidas e uma das mulheres veio vestida como uma muçulmana. De alguma forma, nós nos reunimos e eles pediram oração. Então eu orei: Senhor, o que você quer dizer para essa pessoa? Embora a mulher ainda não fosse cristã, Deus começou a me mostrar por que a havia criado. Eu não sabia nada sobre ela, mas podia sentir o seu destino. Então comecei a profetizar: você foi criada para endireitar o que estava errado. Você tem uma unção especial para trazer justiça, especialmente para as crianças. A razão pela qual você se sente assim é por causa do que aconteceu com você quando você tinha 12 anos de idade. E comecei a contar a ela o que aconteceu, mas ela me interrompeu animadamente. Você sabe o que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos de idade? Bem, e começou a falar. Eu nem sequer consegui terminar a profecia, porque toda a história saiu de sua boca. Então disse ela que Deus sabia tudo sobre ela, todos os detalhes, e que Ele queria que ela o conhecesse também. Alguns dentre nós, no entanto, oravam por essa mulher não cristã, e um dos profetas tinha o dom de discernimento.
que é a capacidade profética de distinguir a fonte dos espíritos que trabalhavam na vida de uma pessoa. Ver 1 Coríntios 12:10. Esse profeta viu um lado totalmente diferente da vida dessa mulher, viu forças demoníacas trabalhando, tentando influenciá-la, viu feridas e dores que a motivavam. Ele estava horrorizado por eu estar dizendo todas essas coisas boas sobre ela, quando tudo o que ele podia ver era perigo, perigo, perigo. Quando profetizei tão positivamente, ele se sentiu completamente enganado, não disse nada. Depois, quando conversamos sobre isso, disse a ele: o que você viu não foi contraditório ao que eu vi, foi complementar. Eu vi o destino dela, você viu suas lutas. Jesus profetizou as duas coisas para as igrejas no livro de Apocalipse. Ver Apocalipse 2 e 3. Ele reconheceu ambos os aspectos. Se você tivesse compartilhado o que viu, poderíamos ter orado por libertação e força nas áreas em que ela luta, para que ela pudesse se mover para o destino que Deus tem para ela. O benefício de unir as diferentes perspectivas é que uma imagem muito mais completa é vista, e o Senhor pode ministrar as pessoas em um nível muito mais profundo. Como apreciar um ao outro. Outro benefício de profetizar em equipe é a forma que passamos a apreciar o corpo de Cristo. Como vejo outros operando no poder do Espírito Santo, eu os estimo mais. Acho bonito como Deus escolhe e usa uma variedade tão grande de pessoas de maneira única. Aprendemos a honrar uns aos outros e a considerar uns aos outros melhores que nós mesmos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 a 4. Demorei muito para aprender essa lição. Quando comecei a profetizar, devido ao fato de não conseguir enxergar o que os outros profetas viam, costumava assumir que a revelação deles estava errada. Ficava brava com os outros quando traziam uma perspectiva diferente. Não sabia o quanto bloqueava os outros profetas, até que um dia, em uma reunião de reconciliação, uma mulher me disse: quando profetizamos juntos e entrego minha palavra, você costuma dizer: eu discordo. Toda vez que você diz isso, sinto que você está dizendo para mim: não me importo com sua palavra, eu não considero você, desrespeito você como pessoa. Tive que me desculpar e aprender a ouvir revelações diferentes de uma nova maneira. Estava errada em desconsiderar outras revelações só porque eram diferentes. Aprendi do jeito difícil, pois perdi alguns relacionamentos. Se eu profetizar e não tiver amor, não sou nada, fui nada várias vezes durante minha vida. Dave, um irmão ameríndio da nossa igreja, ensinou-me que uma linda lição de ver a partir de diferentes perspectivas. Um dia ele estava na casa de um dos nossos anciões e o ancião estava do lado de fora cortando o gramado, aparando arbustos e arrancando ervas daninhas. Dave olhou para o mais velho e perguntou: por que vocês, brancos, sempre fazem isso? O ancião respondeu: bem, quero que fique bonito, por isso corto tudo simétrico. Dave disse: sabe aquela floresta do outro lado da rua? Veja como nenhuma das ervas daninhas é arrancada. Há algumas ervas daninhas altas, alguns arbustos baixos, algumas árvores pequenas e algumas altas. As flores roxas crescem ao lado das amarelas e as vermelhas, todas bem diferentes, e nada de ervas daninhas arrancadas.
Agora, olhe para a rua de casas. Todos os gramados estão aparados e as ervas daninhas arrancadas. Mesmo assim, qual dos dois é mais bonito? O ancião teve que admirar que a floresta era mais bonita do que os gramados bem cuidados. Então, por isso que vocês brancos fazem isso? Precisamos de uma nova perspectiva sobre os profetas. Pessoas diferentes, com diferentes dons, terão a revelação de maneira diferente. Se aprendermos a trabalhar em conjunto com todos os tipos de profetas, então naturalmente teremos uma floresta espiritual em vez de um gramado bem cuidado. E a floresta, quando cresce e flui em união, será muito mais bonita de se ver. Aumento da unidade. O benefício final de profetizar em equipe é que, quando nós estamos juntos, aumentamos a união. Lembre-se que o propósito primordial dos dons espirituais é trazer unidade. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade do ensino e à medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 11 a 13. A profecia trabalha com os outros dons para trazer a unidade. Não é ótimo? Pois onde há unidade, há bênção. Ver Salmo 133. Quando resistimos a profetizar em equipes, por outro lado, podemos criar modelos que reproduzem a divisão. Honrar apenas um ou dois profetas em uma igreja cria um perigo muito maior de elitismo, e esse elitismo é perpetuado quando esses profetas se isolam do resto do corpo. Fazer parte que há escolhidos em meio à multidão, esse cenário cria ciúme e egoísmo. A realidade é que todo cristão, independente da qual for o seu dom, é parte da multidão. Somos um só corpo, como um só Senhor, e Ele dá multiplicidade de dons aos homens. Quando todos trabalham juntos, o seu reino é edificado por Ele. Amar a Deus e ao próximo. Um profeta bem conhecido conta a história de quando morreu e esteve diante dos portões do céu. Ele ficou de pé na fila com um grupo de pessoas que estavam prestes a entrar na presença de Deus. Jesus estava em pé no portão, dando as boas-vindas ao seu povo. Quando cada pessoa estava prestes a entrar no céu, Jesus fazia apenas uma pergunta: você aprendeu a amar? Se essa fosse a única pergunta que Jesus nos fizesse no fim dos nossos ministérios, como responderíamos? O próprio Jesus resumiu toda a lei e os profetas. Há dois mandamentos: amem a Deus como ao seu próximo. Profetizar em equipe nos ajuda a fazer as duas coisas.